No coração da Amazônia brasileira, existe uma cidade fantasma que poucos conhecem, mas que guarda uma das histórias mais impressionantes do século XX. Uma cidade erguida não por colonizadores portugueses, nem por governos brasileiros, mas por um dos homens mais ricos e poderosos da história, o senhor Henry Ford. O mesmo Ford que revolucionou a indústria automobilística e construiu um império nos Estados Unidos. Mas, na selva, sua ambição encontrou não apenas árvores de borracha, mas também mistérios, fracassos e até pequenas guerras. O nome desse lugar é Fordlândia, uma cidade planejada para ser a capital de um novo império do látex. Hoje, o que restou foram ruínas, fantasmas e perguntas que ainda ecoam. Como um homem tão poderoso pôde falhar tão grandiosamente? Esta é uma história de ambição desmedida, choque cultural e a força implacável da natureza amazônica. Para entender completamente a magnitude deste projeto e seu fracasso épico, precisamos mergulhar fundo na mentalidade da época. Estamos nos anos 1920, uma era de otimismo desenfreado nos Estados Unidos. A Primeira Guerra Mundial havia terminado, a economia estava em expansão e homens como Henry Ford se viam como conquistadores de um novo mundo industrial. Ford não era apenas um empresário, ele era um visionário que acreditava poder moldar não só indústrias, mas sociedades inteiras. Em Detroit, ele havia criado não apenas uma linha de produção revolucionária, mas um modelo de vida operária. Suas fábricas ofereciam salários altos, mas, em troca, os funcionários deviam seguir rígidos códigos morais: não beber, não jogar, manter casas limpas e jardins bem cuidados. Naquela época, a borracha era literalmente o petróleo do século XX. Essencial para a crescente indústria automotiva, a borracha impulsionava o progresso mundial. Cada pneu, cada vedação, cada componente flexível dos automóveis dependia deste material precioso. Mas aqui estava o problema que tirava o sono de Henry Ford. Ele não controlava sua fonte. Embora a seringueira seja nativa da Amazônia, descoberta pelos povos indígenas há séculos, o monopólio mundial da produção de látex estava nas mãos de britânicos e holandeses. Em uma das maiores operações de espionagem industrial da história, eles haviam contrabandeado sementes da Amazônia no final do século XIX e criado vastas plantações organizadas no Sudeste Asiático, principalmente na Malásia e no Ceilão, atual Sri Lanka. Essas plantações asiáticas eram um modelo de eficiência. Fileiras organizadas, milhares de árvores plantadas metodicamente, trabalhadores treinados seguindo protocolos precisos de extração. O resultado era uma produção massiva e controlada que dominava o mercado mundial. Os britânicos e holandeses literalmente ditavam o preço da borracha, e Ford, como qualquer grande industrial americano, odiava depender de fornecedores estrangeiros. A mente pragmática de Ford via isso como um problema solucionável, através da aplicação de métodos industriais. Se ele podia transformar a fabricação de automóveis através da padronização e eficiência, por que não poderia fazer o mesmo com a produção de borracha? A Amazônia brasileira, com sua imensidão inexplorada e suas seringueiras nativas, parecia o lugar perfeito para essa aventura industrial revolucionária. Mas Ford não estava pensando apenas em borracha. Em sua mente grandiosa, este projeto seria a demonstração definitiva da superioridade do modelo americano de vida. Ele queria provar que a eficiência, a disciplina e os valores americanos poderiam transformar até mesmo a selva mais selvagem do mundo em uma comunidade próspera e organizada. Em 1928, após negociações com o governo brasileiro, Ford comprou um território imenso, cerca de 2,5 milhões de acres, às margens do rio Tapajós, no estado do Pará. Para colocar em perspectiva, essa área era maior que alguns países europeus inteiros. O preço pago foi simbólico, cerca de $125 mil da época, equivalente a alguns milhões hoje. O governo brasileiro,
ansioso por desenvolvimento e investimento estrangeiro na região amazônica, praticamente entregou o território de bandeja. As autoridades brasileiras viam Ford como um parceiro ideal, um homem rico, respeitado, com experiência em desenvolvimento industrial. O que poderia dar de errado? Imediatamente Ford mobilizou uma operação logística impressionante. Navios carregados de equipamentos, materiais de construção e suprimentos começaram a fazer a longa viagem de Detroit até a Foz do Amazonas, depois Rio Tapajós acima. Eram máquinas pesadas, geradores elétricos, materiais médicos, ferramentas especializadas e, mais simbolicamente, casas de madeira pré-fabricadas construídas em Michigan. O plano era audacioso. Ford não queria apenas criar uma plantação de borracha, mas uma cidade completa, um transplante da sociedade americana para o coração da selva. Ali, ele começou a construir sua utopia tropical, um pedaço da América, no meio da Amazônia. As casas de madeira pré-fabricadas, trazidas peça por peça de Michigan, foram erguidas seguindo o padrão suburbano americano típico da época. Cada casa tinha eletricidade, algo raro mesmo nas cidades brasileiras da época, saneamento básico, água canada e jardins planejados. As ruas foram traçadas em padrão quadriculado, como nas cidades americanas, ignorando completamente a topografia natural da região. Os rígidos valores puritanos do Sr. Ford foram impostos aos trabalhadores brasileiros, um choque cultural inédito na região da Amazônia. A infraestrutura construída era impressionante para os padrões da época. A cidade contava com um hospital moderno, equipado com equipamentos médicos de ponta, escolas que seguiriam o currículo educacional americano, um campo de golfe de 18 buracos, algo absolutamente surreal no meio da Amazônia, uma piscina pública, clubes sociais, uma igreja protestante e até uma estação de rádio. Mas Ford não parou aí. Ele queria que Fordlândia fosse um laboratório social, um experimento de engenharia cultural. Os trabalhadores brasileiros, em sua maioria caboclos amazônicos, acostumados com o ritmo de vida tradicional da região, foram submetidos a um código de conduta rigidíssimo que refletia os valores puritanos do próprio Ford. As regras eram numerosas e inflexíveis. Proibido consumir álcool em qualquer quantidade, mesmo fora do horário de trabalho. Proibido fumar durante o expediente. Proibido usar as tradicionais redes de dormir. Todos deveriam usar camas americanas. Proibido o uso de sandálias ou chinelos. Apenas sapatos fechados eram aceitos. Até mesmo a música e as danças tradicionais regionais eram desencorajadas em favor de atividades mais civilizadas. O cardápio talvez fosse a imposição mais bizarra e culturalmente insensível de todas. Os trabalhadores foram forçados a abandonar sua dieta tradicional baseada em peixe fresco, farinha de mandioca, frutas tropicais e verduras locais. Em seu lugar, Ford impôs um menu tipicamente americano: aveia no café da manhã, saladas verdes, hambúrgueres, leite pasteurizado e até sorvete. Para uma população acostumada com a riqueza culinária amazônica, essa mudança forçada não era apenas desconfortável, mas era profundamente ofensiva. Era como se Ford estivesse dizendo que toda a cultura local era inferior e precisava ser substituída por padrões americanos superiores. A Ford Motor Company parecia genuinamente acreditar que a selva amazônica podia ser domada pelas mesmas regras organizacionais que funcionavam em uma fábrica de Detroit, e que a cultura milenar dos povos amazônicos seria facilmente substituída por valores americanos importados. Essa arrogância cultural começou a gerar tensões perigosas desde os primeiros meses de operação. Os primeiros sinais de problemas apareceram rapidamente. Os trabalhadores locais, que viviam uma cultura completamente diferente, baseada na harmonia com os ritmos naturais da floresta, começaram a resistir passivamente às regras impostas. As ausências no trabalho tornaram-se frequentes, especialmente durante épocas de pesca ou colheita de frutas sazonais. O sistema de trabalho industrial, com horários rígidos,
e tarefas repetitivas chocava frontalmente com o estilo de vida amazônico tradicional, mais flexível e adaptado aos ciclos naturais. Os supervisores americanos, frustrados com o que viam como preguiça e indisciplina, aumentaram a pressão e a rigidez das regras, criando um ciclo vicioso de tensão crescente. A tensão cultural explodiu dramaticamente em dezembro de 1930, em um episódio que entraria para a história como a Revolta da Cebolinha. O estopim foi aparentemente simples: a imposição de um novo cardápio que incluía mais vegetais crus, especialmente cebola, algo que os trabalhadores brasileiros consideravam inadequado para o café da manhã. Mas o problema real era muito mais profundo que cebolas. Era sobre dignidade, respeito cultural e o limite da paciência humana diante da opressão. Os operários, liderados por trabalhadores mais experientes, se organizaram e decidiram que tinham suportado o suficiente da imposição cultural americana. Na manhã fatídica, centenas de trabalhadores se armaram com facões, machados e outras ferramentas e marcharam em direção ao refeitório central. O que começou como um protesto rapidamente se transformou numa revolta completa. Os revoltados invadiram o refeitório, quebraram toda a louça, destruíram o mobiliário e expulsaram violentamente os supervisores americanos. Os administradores americanos, completamente despreparados para lidar com uma revolta popular, fugiram em pânico para a floresta, alguns literalmente correndo de cuecas pelo meio da selva. Alguns se esconderam por dias na mata, sendo perseguidos por grupos de trabalhadores revoltados que queriam expulsá-los definitivamente de suas terras. A Ford Motor Company, humilhada e desesperada, precisou pedir ajuda oficial ao governo brasileiro. Tropas da polícia militar foram enviadas de Belém para restaurar a ordem, mas o estrago à reputação do projeto já estava feito. O sonho de um paraíso americano na Amazônia havia se transformado num pesadelo de conflito social. Mas se os problemas culturais já eram devastadores, a natureza amazônica estava preparando surpresas ainda mais destrutivas para os planos de Ford. O magnata americano estava prestes a aprender uma lição brutal sobre a complexidade dos ecossistemas tropicais. O golpe de misericórdia não veio da resistência humana, mas de um inimigo microscópico que Ford e seus engenheiros jamais haviam considerado adequadamente. Eles haviam estudado as plantações asiáticas, haviam contratado especialistas, haviam investido em pesquisa, mas cometeram um erro fundamental de compreensão da ecologia amazônica. Na Ásia, as seringueiras cultivadas pelos britânicos e holandeses cresciam em um ambiente completamente diferente. As plantações eram vastas e espaçadas, com árvores distribuídas em grandes áreas, criando um ambiente que naturalmente limitava a propagação de pragas e doenças. Além disso, essas árvores estavam longe de seu habitat original, o que significava que muitos de seus predadores naturais simplesmente não existiam lá. Em Fordlândia, seguindo a lógica industrial de maximizar a eficiência do espaço, as seringueiras foram plantadas em fileiras densas e organizadas, uma ao lado da outra, criando literalmente o ambiente perfeito para a proliferação de pragas. Era como construir uma autopista para doenças vegetais. O fungo Microciclus ulei, causador da doença conhecida como mal das folhas, encontrou em Fordlândia condições ideais para se espalhar. Este organismo microscópico, perfeitamente adaptado às seringueiras amazônicas após milhões de anos de evolução conjunta, começou a devastar metodicamente as plantações. As folhas das seringueiras começaram a apresentar manchas amarelas e marrons, murcharam e caíram prematuramente. Sem folhas saudáveis, as árvores não conseguiam realizar fotossíntese adequadamente, enfraqueciam e, eventualmente, morriam. O que deveria ser uma plantação produtiva se transformou num cemitério de árvores. Ford trouxe especialistas de todo o mundo, investiu em pesquisa de controle de pragas, tentou fungicidas importados, mas nada funcionava de forma duradoura.
A natureza amazônica, com sua complexidade evolutiva de milhões de anos, estava provando ser mais poderosa que toda a engenharia e tecnologia industrial americana. Milhões de dólares foram literalmente queimados neste combate contra um inimigo invisível. A cada temporada, novas mudas eram plantadas com esperança renovada apenas para serem devastadas novamente pelo mesmo fungo implacável. Era uma guerra biológica que Ford estava perdendo de forma humilhante. Em 1934, admitindo a derrota em Fordlândia, a Ford Motor Company decidiu tentar uma nova abordagem. A empresa abandonou o local original e mudou as operações para uma área próxima, cerca de 30 quilômetros rio abaixo, num local que foi batizado de Belterra. Belterra representava uma tentativa de aprender com os erros de Fordlândia. As árvores foram plantadas de forma mais espaçada, seguindo técnicas mais próximas das utilizadas na Ásia. A cidade foi planejada de forma menos rígida, com mais respeito aos padrões locais. O código de conduta foi amenizado, permitindo mais flexibilidade cultural. Por alguns anos, Belterra pareceu promissora. A produção de látex finalmente começou a mostrar sinais de viabilidade comercial. Os problemas de doenças foram parcialmente controlados e as relações com os trabalhadores locais melhoraram significativamente. Ford começou a acreditar que finalmente havia encontrado a fórmula do sucesso na Amazônia. Mas o destino tinha outras surpresas reservadas. A Segunda Guerra Mundial mudou completamente o panorama global da borracha. Durante o conflito, o acesso às plantações asiáticas foi bloqueado pelos japoneses, o que inicialmente pareceu uma oportunidade de ouro para os projetos amazônicos de Ford. No entanto, a pressão da guerra acelerou dramaticamente a pesquisa e desenvolvimento de borracha sintética nos Estados Unidos. Laboratórios americanos, financiados pelo governo federal, conseguiram criar borracha artificial em escala industrial. De repente, a dependência de borracha natural se tornou obsoleta. Quando a guerra terminou em 1945, o mundo havia mudado completamente. A borracha sintética era mais barata, mais consistente em qualidade e podia ser produzida em qualquer lugar com instalações industriais adequadas. Não havia mais necessidade de vastas plantações tropicais ou de enfrentar os desafios da produção amazônica. Ford, agora com mais de 80 anos e enfrentando problemas de saúde, finalmente admitiu a derrota total. Em 1945, a Ford Motor Company vendeu tanto Fordlândia quanto Belterra de volta ao governo brasileiro por um valor puramente simbólico. Menos de $250 mil, uma fração minúscula dos estimados $20 milhões que haviam sido investidos no projeto ao longo de 17 anos. O que ficou conhecido como o maior fracasso empresarial da história estava oficialmente encerrado. Henry Ford, o homem que havia revolucionado a indústria mundial e criado um modelo moderno de produção em massa, havia sido humilhado por uma combinação de arrogância cultural, incompreensão ecológica e mudanças tecnológicas imprevisíveis. As cidades que deveriam ser o símbolo do triunfo americano sobre a natureza selvagem foram abandonadas, deixando para trás um legado complexo de casas vazias, máquinas enferrujadas, ruas desertas e questões profundas sobre os limites do poder humano. Hoje, mais de 75 anos após o abandono, Fordlândia continua existindo como uma pequena comunidade. Algumas das casas originais ainda estão habitadas por famílias brasileiras que encontraram nas construções abandonadas um lar inesperado. A natureza amazônica lentamente reconquistou a maior parte da área, com plantas trepadeiras cobrindo edifícios e árvores crescendo por estruturas de concreto. Para os poucos turistas aventureiros que fazem a viagem até lá, Fordlândia oferece uma experiência surreal. É possível caminhar por ruas planejadas segundo padrões americanos, ver casas de arquitetura tipicamente americana sendo lentamente devoradas pela selva e visitar um campo de golfe onde a natureza criou seu próprio design paisagístico. O hospital, que um dia foi o mais moderno da região,
Agora é um esqueleto de concreto coberto de vegetação. A escola, que crianças deveriam aprender em inglês, ecoa apenas com sons de pássaros e insetos. A piscina, símbolo do estilo de vida americano transplantado, se tornou um pequeno ecossistema aquático natural. Para muitos historiadores e antropólogos, Fordlândia representa muito mais que um simples fracasso empresarial. É um estudo de caso perfeito sobre as consequências da arrogância cultural, um exemplo clássico de como a subestimação de culturas locais e ecossistemas complexos pode levar ao desastre mais espetacular. A história de Fordlândia é uma lembrança poderosa de como a Amazônia, apesar de toda a sua aparente vulnerabilidade diante do desenvolvimento moderno, possui uma capacidade extraordinária de resistência e sobrevivência. A floresta que Ford tentou domar não só sobreviveu, ela reclamou seu território e transformou o símbolo da ambição humana numa lição de humildade. Hoje, quando debates sobre desenvolvimento sustentável, respeito às culturas indígenas e mudanças climáticas dominam as discussões globais, a história de Fordlândia ganha uma relevância renovada. Ela nos lembra que nem todo progresso é verdadeiro progresso, e que o respeito pela natureza e pelas culturas locais não é apenas uma questão ética, é uma questão de sobrevivência. Ao andar pelas ruínas cobertas de vegetação, é impossível não refletir sobre as ambições humanas e seus limites. O que restou foi muito mais que concreto, madeira e ferrugem. Foi um monumento permanente ao que acontece quando a arrogância encontra a realidade. Quando a ambição desmedida confronta as leis implacáveis da natureza. E assim, Fordlândia permanece na Amazônia não como o triunfo que Henry Ford imaginou, mas como uma lição eterna sobre respeito, humildade e os verdadeiros custos da ambição desenfreada. Se esta história extraordinária te impressionou, não esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos que gostam de história e se inscrever no canal para descobrir mais mistérios fascinantes e lições esquecidas da nossa história.